Muitas pessoas acreditam que Deus não responde porque não jejuam o suficiente, não oraram o bastante e não choraram o necessário. Mas a verdade bíblica é que Deus não se move pela intensidade do seu sacrifício, e sim pelo alinhamento do seu coração. Porque o jejum não existe para convencer Deus a agir. O jejum ele existe para retirar de dentro de nós tudo aquilo que impede Deus de agir. E enquanto isso não é compreendido, a pessoa pode passar anos jejuando, orando, clamando, sem perceber que existe algo sendo mantido dentro do coração que bloqueia completamente o fluxo espiritual das respostas. E é exatamente por isso que a Bíblia mostra que há momentos em que Deus se cala, não por causa da ausência, mas por exame, não por causa de rejeição, mas por causa de correção. Porque antes de liberar uma resposta externa, antes dessa liberação, Deus exige uma rendição interna. Enquanto o coração continua cheio de justificativas, controle e orgulho escondido, mágoas silenciosas e desejos de resolver tudo do próprio jeito, o céu ele vai permanecer em silêncio. Não é uma punição, mas é como misericórdia mesmo, porque Deus não responde orações que nos mantenham presos ao mesmo nível emocional e espiritual que já nos adoeceu no passado. As Escrituras deixam claro que existe um jejum que Deus rejeita, não porque jejum esteja errado, mas porque o coração que jejua está desalinhado. E Isaías 58 revela pessoas que afligiam a alma, se privavam de alimentos, buscavam a Deus todos os dias e ainda assim ouviam do próprio Senhor que aquele jejum não chegava até ele. Não porque Deus não estava ouvindo, mas porque aquelas pessoas continuavam exigindo, oprimindo, controlando e alimentando contendas, enquanto se apresentavam como pessoas espirituais. E isso revela um princípio profundo e muito desconfortável. É possível estar com o corpo em sacrifício e o coração em rebelião ao mesmo tempo. É possível estar com o estômago vazio e a alma inflamada de razões próprias. E isso cria um bloqueio espiritual tão sério que nem a oração mais intensa atravessa os céus, porque Deus não negocia com orgulhosos. Deus só responde a pessoas quebrantadas. Muitos confundem fé com insistência, mas fé não é insistir para que Deus faça. Fé é se alinhar ao que Deus já decidiu para nossas vidas. E enquanto a pessoa jejua tentando mudar as circunstâncias, pessoas ou até processos, Deus está tentando mudar a sua postura interna. Porque o problema nunca foi a falta do poder de Deus. O problema sempre foi o excesso de controle humano. E toda vez que alguém jejua com intenção secreta de forçar uma resposta, apressar um processo ou dobrar a vontade de Deus, esse jejum perde completamente a sua força espiritual. Pois o verdadeiro jejum não fortalece a carne, ele destrona a carne. Não fortalece a opinião pessoal, ele mata a necessidade de estar certo. Não aumenta o volume da oração, mas silencia a alma até que o espírito tenha espaço para falar. Existe um altar invisível que muitas pessoas não percebem, que construíram dentro do coração. E esse altar invisível não foi levantado por Deus, mas foi levantado pelo próprio ego, para a própria dor ou para a própria história mal resolvida. E enquanto esse altar permanece de pé,
Não importa quantos dias de jejum sejam feitos, porque nenhum altar concorrente ao de Deus sobrevive à presença do próprio Deus, que é puro, santo e verdadeiro. E Deus não divide o espaço sagrado dele com nada que ocupe o lugar que pertence somente a ele. E é por isso que a palavra afirma que se houver iniquidade guardada no coração, o Senhor não ouvirá. Não porque o Senhor não possa ouvir, mas porque Ele, o Senhor, se recusa a alimentar aquilo que nos mantém presos, feridos ou desalinhados. O silêncio de Deus, que muitos interpretam como abandono, é na verdade um convite profundo à autoavaliação. Porque antes de Deus mudar a paisagem externa, Ele sempre muda o terreno interno primeiro. E enquanto a pessoa resistir, continuar tentando calar a voz de Deus e essa pessoa entra em ciclos repetitivos de jejum, de orações, de frustrações, achando que falta intensidade, quando na verdade falta rendição total ao Senhor. Achando que falta sacrifício, quando na verdade só falta sobra resistência. Sobra resistência. Porque existe uma grande diferença entre buscar a Deus ou se submeter a Deus. E muitos buscam respostas, mas poucos se rendem verdadeiramente ao processo que prepara para sustentá-las. Esse verdadeiro jejum começa quando cessam as suas explicações e justificativas, quando cessam as suas defesas, quando cessam as suas narrativas internas que nos colocam sempre como vítimas ou sempre como pessoas injustiçadas, porque Deus não trabalha enquanto ainda estamos tentando nos justificar diante dele. E toda vez que a pessoa se esvazia da própria razão, o Espírito Santo encontra espaço para agir com liberdade. E é nesse lugar que o jejum deixa de ser um ritual e se torna agora um instrumento profético, capaz de realinhar os destinos, corrigir as rotas e destravar respostas que estavam retidas, não por falta de fé, mas por excesso de ruído interno. Há um momento no jejum em que a pessoa para de falar, para de pedir, para de exigir sinais e simplesmente se aquieta. E esse momento é extremamente poderoso espiritualmente, porque é exatamente nesse lugar que Deus começa a falar com clareza. Não é na tempestade, não é no fogo, não é no terremoto, mas é em uma voz mansa e suave. E enquanto muitos desistem do jejum porque não veem a manifestação externa, Deus está operando no lugar mais profundo e arrancando raízes de orgulho, curando feridas antigas, desmontando estruturas emocionais que sustentavam comportamentos repetitivos e preparando o seu coração para receber aquilo que foi pedido, sem se perder depois da resposta. Quando o jejum é verdadeiro, ele quebra a pressa, quebra a ansiedade, quebra a necessidade de controle e devolve a soberania a Deus. E é nesse lugar que a pessoa finalmente entende que Deus não está atrasado, que o céu não está fechado e que a resposta nunca esteve distante, apenas estava protegido até que o seu coração estivesse maduro o suficiente para sustentar essa resposta. Porque todas as bênçãos liberadas antes do tempo se tornam um peso, e toda resposta recebida sem estrutura interna se transforma em queda futura. E é por isso que Deus, em sua infinita misericórdia, prefere silenciar por um tempo
do que responder de forma precipitada. Há respostas que só vêm depois que o orgulho é quebrado. Há portas que só se abrem depois que o controle cai. Há milagres que só se manifestam depois que a alma se rende completamente. E quando isto acontece, a resposta vem com paz, vem com clareza, vem com confirmação, sem ansiedade, sem confusão, sem medo, porque o jejum cumpriu o seu papel. Seu papel não era de convencer Deus, mas era de alinhar o seu coração aos céus. E quebrando isso, acontece. A palavra se cumpre com precisão. Então clamarás, e o Senhor responderá. Gritarás por socorro, e Ele te dirá, eis-me aqui. E hoje, ao perceber que Deus está te chamando para esse jejum diferente, não de alimentos apenas, mas de controle, mas de justificativas, de pressas, de orgulho próprio. Saiba que é esse o jejum que destrava orações bloqueadas. Esse é o jejum que limpa altares invisíveis. E esse é o jejum que prepara caminho para respostas que não virão pela força, nem pela insistência, mas pela rendição total diante de Deus. Porque quando o coração se rende, o céu se abre. E quando o céu se abre, nenhuma resposta permanece retida. Que essa palavra tenha falado com você, assim como falou comigo ao preparar esse estudo. Eu agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, que comentam nos meus vídeos, porque esses comentários ajudam muito. E agradeço também a todos os que dão like. Se você sentir que essa mensagem é necessária para alguém, compartilhe, porque a gente quer que você jejue, a gente quer que sempre mais pessoas jejuem, mas não perda de tempo, da maneira correta, como o Senhor pediu, como o Senhor quer que seja. Então eu quero que você fique com essa palavra, fique com essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.